Agora sim. Então vamos lá, grandes alunos. Vamos lá. Bom, eu não estava na aula passada, então poderiam me dar um resumo de como foi a aula passada, o que vocês puderam aprender? Eu não estava também. Já, velho, você estava? Gostaria de ensinar um pouco a gente? Tá bom, então na semana passada quem acabou dando a aula foi a Bia Assis. E aí ela falou um pouquinho sobre. Nossa, sumiu. Mas a gente aprendeu alguns passos de como a gente poderia ensinar pelo Espírito, né? Então, ela deu algumas dicas de como algumas coisas que a gente tem para a gente poder ensinar pelo Espírito. Então, foi muito boa a aula, né? Eu pude aprender e ela colocou no grupo algumas coisas que a gente possa ponderar em nós mesmos para que a gente possa melhorar, para aprender mais sobre o Espírito, sobre como a gente pode ensinar as outras pessoas pelo Espírito. Excelente, a Bia Cis é top, excelente professora e sim, ensinou um ponto muito importante, né, que é o capítulo 4. Então hoje, no capítulo 5, nós vamos aprender vamos dizer, uma ferramenta a mais, um item poderosíssimo a mais que vai ali, que junto com o Espírito ajuda as pessoas a chegarem à conversão do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, que é sobre o papel do livro de Mórmon e como nós podemos usar ele na conversão das pessoas, beleza? Então hoje, bom, eu trouxe aqui um exemplar do livro de Mórmon, bom, em espanhol, porque esse aqui eu trouxe da missão mesmo como uma recordação. E eu tenho um de bolso também que sempre me acompanha. E durante, né, essas semanas aí, preparando essa aula, eu pude lembrar de como foi para mim receber esse conhecimento sobre o livro de Mórmon, como foi importante para aumentar o meu conhecimento e testemunho acerca de Jesus Cristo, de como eu pude aprender princípios que talvez eu só tinha um pequeno conhecimento e eu pude aumentá-lo por meio do livro de Mórmon, e de como eu pude usar essas coisas ao meu favor na minha missão. Então, vamos lá, separei algumas coisas aqui no nessa apresentação. Não sei se vocês já deram uma olhada, o capítulo 5 é um capítulo muito grande, porém muito bom. E aqui tem vamos ver, uns resumos, umas melhores partes dele. Então, deixa eu passar ele aqui rapidinho. Então, aqui tem algumas coisas que nós temos que ponderar sobre o livro de Mormon. Então, ó, vai aparecendo aí e vocês vão lendo, beleza? Um de cada vez, pode ser? De que modo o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião? Isaac? Porque o livro de Mórmon é tão poderoso no processo de conversão. O que o livro de Mórmon ensina sobre Jesus Cristo? Como devo usar o livro de Mórmon para ajudar a mim mesmo e as outras pessoas a se aproximarem de Deus? Como o livro de Mórmon responde às perguntas da alma? Como posso ajudar as pessoas a ler o livro de Mórmon e obter um testemunho dele? Perfeito. Então, aí são alguns pontos que vamos dar como direções, ou tipo como se fosse um norte de como nós podemos usar o livro de Mormon aí, tanto na conversão das pessoas como na nossa também. Porque algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas assim, antes da gente ensinar para as pessoas o livro de Mormon, a gente deve ter esse conhecimento, deve ter esse testemunho, deve ter essa certeza de que ele é verdadeiro. Então, assim, isso é algo que, se vocês já têm, vocês podem ainda melhorar. Se ainda não tem, ou não tem tão firme, está tudo bem. Vocês ainda podem começar a partir de agora já a estudá-lo e pedindo a ajuda do Senhor para que vocês possam obter esse testemunho ou aumentá-lo. Beleza? Então, seguimos aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, beleza? Não, não tenham medo. Então, eu vou ler essa parte aqui, aproveitar que eu estou falando bastante. Então, diz assim: o livro de Mormon com o Espírito é seu recurso mais poderoso na conversão. O livro de Mormon é um registro antigo e sagrado, escrito para convencer todas as pessoas de que Jesus é o Cristo.
Essa informação está na página de título do livro de Mórmon. O subtítulo diz que o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Também é uma evidência convincente de que Deus chamou Joseph Smith como profeta e restaurou o evangelho de Jesus Cristo por meio dele. Não sei se vocês... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Bom, desde quando, lá pela lição 2, ou lá pelo capítulo 2, quando vocês aprenderam sobre a mensagem da restauração, ah, a gente fala um pouco sobre profetas, de que cada profeta é sempre chamado por Deus, ele possui poder e autoridade para pregar em nome do Senhor, e que sempre tem um fruto, sempre ele traz algo para o povo. E assim que a gente pode separar, né, um profeta verdadeiro de um falso profeta, pelos seus frutos, se são bons, ou se não são bons. E no caso do livro de Mórmon, podemos considerar que o livro de Mórmon é um dos frutos que veio por meio do profeta Joseph Smith. Que ele tenha criado, não que tenha inventado da cabeça dele, mas que sim, o Senhor, após ter chamado ele, ter dado esse poder e autoridade para que ele pudesse realizar essa grande obra, pôde trazer o livro de Mórmon hoje, no qual hoje nós podemos aprender muito mais acerca de Jesus Cristo e seu evangelho eterno. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer, podem fazer aí, a qualquer momento, beleza? Continuamos. Então, quem poderia ler? Pode ser? Fique à vontade. O profeta Joseph Smith ensinou que o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião. Introdução do livro de Mórmon. Em outra ocasião, ele disse: tirem o livro de Mórmon e as revelações, e onde está nossa religião? Não temos nenhuma. Excelente, muito obrigado. Então, o profeta Joseph Smith já ensinava desde o princípio a importância desse livro e de como a revelação, de como o fato dele ter vindo à luz para aumentar nosso conhecimento tem sido muito importante e o que nos diferencia de qualquer outra religião que foi, vamos dizer, inventada, entre muitas aspas, né? Então, seguindo aqui explica um pouco mais sobre o que é esta pedra angular. Então, tá vendo essa pedrinha aí azul, é a do meio? Então, antigamente, acho que certamente vocês já ouviram falar disso em alguma aula da escola dominical, em alguma aula do seminário, talvez do instituto, mas é sempre bom recordar. Então, assim, pedra angular, antigamente eles não tinham, muitas das construções elas não eram feitas com argamassa, como são hoje, que, né, para juntar esses blocos era feita uma espécie de argamassa para que eles pudessem ficar juntos, mas sim com essa parte aqui, ó. Então, aqui eles não possuem nenhuma ligação, exceto de uma forma, vamos dizer, acho que física. Essa pedra maior, ela faz com que as outras se mantenham no lugar e se mantenham firmes. Então, se tirar essa pedra, todas as outras vão cair, elas não vão ficar paradas aí. E é isso que se trata a pedra angular. É a pedra muito importante nas antigas estruturas. Beleza? Então, Isabelle, poderia ler aí essa definição sobre esse arco e pedra angular? Claro. O arco é uma forte estrutura arquitetônica feita com pedras entalhadas em forma de cunha que se apoiam umas às outras. A pedra do meio, ou pedra angular, geralmente é maior do que as outras cunhas e firma as outras pedras em seu lugar. Quando Joseph Smith chamou o livro de Mórmon de pedra angular de nossa religião, ele ensinou que o livro de Mórmon é o que mantém o firme alicerce de nossa religião. Excelente, muito obrigado. Então, aí tem meio que uma definição, né? Eu ia pedir para explicar, mas já está bem claro, né? Da importância dessa pedra angular. Beleza? Então, deixa eu só me localizar aqui no manual, porque eu estou aqui com a apresentação e estou aqui olhando o manual também. Então, vamos lá. Porém, o presidente Ezra Taft Benson também nos ensinou de como o livro de Mórmon é essa pedra angular, de outras maneiras, vamos dizer assim, dando um foco melhor aí pra gente. Então, mesmo esquema, cada um lê um, começando pelo Isaac. Testemunho de Cristo. O livro de Mórmon é a pedra angular de nosso testemunho de Jesus Cristo, sendo ele mesmo
a pedra angular de tudo o que fizemos. O livro presta testemunho da realidade de Jesus Cristo, com grande poder e clareza. Plenitude da doutrina. O próprio Senhor declarou que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Mórmon encontramos a plenitude da doutrina requerida para a nossa salvação, e são ensinadas de maneira clara e simples, para que até as crianças possam aprender os caminhos da salvação e da exaltação. Heitor, agora eu leio o próximo aqui. Alicerce do testemunho. Assim como o arco desmorona se a pedra angular for removida, também toda a igreja permanece de pé ou vem abaixo em função da veracidade do livro de Mórmon. Os inimigos da igreja entendem isso muito bem. Isso é informação importante para vocês, viu? Futuros missionários. É por isso que não medem esforços para contestar o livro de Mórmon. Pois caso venha a ser desacreditado, o profeta Joseph Smith também será. Assim como também, assim também como será desacreditada a nossa afirmação de que possuímos as chaves do sacerdócio, que recebemos revelação e somos a igreja restaurada. Mas, de igual modo, se o livro de Mórmon for verdadeiro, e milhões de pessoas hoje testificam que receberam o testemunho do Espírito de que ele realmente é verdadeiro, então é preciso aceitar as afirmações referentes à restauração e tudo a que ela se refere. Beleza? Então, essa é a informação aí, né? Todas as informações são importantes, mas essa aí é meio que clara porque ela meio que reflete da situação atual. Tem pessoas que vocês vão encontrar que se dizem lá que já passaram anos da vida delas estudando o livro de Mormon e elas vão tentar desacreditar ele para vocês. Tem pessoas aquelas que vão falar para vocês que sonharam essa noite que iriam ver dois jovens e iriam ensinar sobre um livro que ia mudar a vida delas. Também vai aparecer essa pessoa. Tem essa pessoa que vai falar cresci somente com conhecimento da Bíblia e assim vou permanecer até que me mude de ideia, que me apresentem algo diferente, ou de outras pessoas que vão aceitar de forma mais fácil, porque, se é de Cristo e se fala coisas boas no livro, vão aceitar completamente. Então, assim, as pessoas, as formas que vocês vão encontrar são totalmente diferentes e uh, a ideia é de que vocês estejam preparados por meio de todas. E isso se dá pelo fato de vocês estudarem e terem testemunho do livro de Mormon e sobre terem o Espírito com vocês para ensinar e testificar essas verdades. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Ou seguimos? Deixa eu me localizar aqui também. Então vamos lá. Essa parte aqui ela não está no manual, porque eu falei, não vou falar todo o manual. O manual é maravilhoso, senão eu falava, não precisava falar o manual. Falava, vocês lê lá e já era. Eu esqueci de estar gravando. Desculpa por falar nessa naturalidade. Então vamos lá. Como podemos ensinar de forma rápida e clara o que é o livro de Mormon? Assim, então, vamos lá. Vamos colocar numa situação assim. Vocês estão andando pela rua, como missionários já, e as pessoas perguntam, vocês são daquela igreja lá? Sim. O que é o livro de Mormon? O que vocês falariam? É à vontade para falar. Eu explicaria que o livro de Mormon nada mais é, porque além de a gente ter a Bíblia, a gente tem mais um outro testamento de quando Jesus Cristo estava aqui, e de todos os profetas que passaram e toda a história. Então, ele é a continuidade, né? Podemos dizer assim, da Bíblia. Legal. Isaac, que me conta. É quase a mesma coisa. Ok. Essa é uma situação assim que não é para vocês decorarem, mas assim, é uma situação que ali vai ser uma prova de que vocês não vão estar decorando algo ou falando pelas ideias que vêm na cabeça. Mas vamos lá, se vocês tiverem um livro de Mormon, espero que tenham, abram na introdução dele. Eu já ia pegar em espanhol. A introdução dele. Vamos lá, as primeiras páginas aí. Tem a página de rosto primeiro, aí tem o índice e tem lá, introdução. Todos conseguiram pegar aí? Sim. Todos eu falo como se tivesse muita gente, né? Aos que vão
estudar a aula, depois também peguem o manual, ou peguem o livro de Mormon e abram na introdução. Então vamos lá, vou começar já lendo. O livro de Mormon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. A Isabelle, poderia ler o segundo parágrafo? Posso, sim, ler tudo? Sim, segundo parágrafo, sim. Tá bom. O livro de Mormon foi escrito por muitos profetas antigos, pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano de 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como os Genemitas. Milhares de anos depois, foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. Obrigado. Isaac, pode ler o terceiro parágrafo para a gente finalizar? O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo, entre os nefitas logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Excelente esses três parágrafos. Ele nos dá uma clareza do que se trata o livro de Mormon. Né? Fala que é um volume de escrituras sagradas. É parecido com a Bíblia. Não está falando aqui que é melhor, o que veio para substituir, mas que é. Eu ia falar a palavra em espanhol. Que é comparável à Bíblia. Fala sobre onde foi escrito, porque foi citada e resumida por um professor historiador chamado Mormon, por isso o nome, entende? E fala sobre a vinda de Jesus Cristo nas Américas, que é um acontecimento que as pessoas, vamos dizer assim, que não têm esse conhecimento, e fala sobre as verdades, contém a plenitude do Evangelho Eterno, fala sobre o plano de salvação, sobre as doutrinas do Evangelho e o que dizem aos homens o que a gente deve fazer aqui na Terra, nosso propósito, ele nos mostra nosso propósito aqui e como a gente pode alcançar a vida eterna. Então, assim, de tanto ler na missão, eu meio que, não que eu memorizei, mas que assim, eu falava, não, às vezes usava muito das minhas palavras, mas esse era o resumo. Às vezes a gente estava na rua, paravam a gente, perguntavam sobre isso, você está no ônibus, vão parar, às vezes, em situações assim, muito aleatórias vão acontecer, das pessoas perguntarem isso para vocês, beleza? E aí, um desses resumos que vocês podem ter sempre em mente é referente à introdução. E também, é muito legal porque tanto seja numa mensagem da restauração, ou seja num contato assim na rua, vocês já podem fazer até o convite, né, que é no penúltimo parágrafo, que diz assim: convidamos a todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mormon e ponderarem em seu coração a mensagem que ele contém. Depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. E ó, vê como é importante essa parte, porque assim vocês não estarão falando, ó, a gente está falando isso para vocês acreditarem em nossas palavras, para vocês de uma certa forma quererem convencê-los de que o livro de Mormon é verdadeiro, mas não, que eles podem aprender por eles mesmos. Assim como vocês aprenderam, qualquer um aqui teve esse privilégio, entende? E assim, ah, tendo esse conhecimento e esse testemunho do livro, junto com o poder do Espírito Santo, só vai depender da pessoa ler, ponderar e depois perguntar ao Pai Celestial se isso é verdade. O sentimento que ela vai ter de que isso é verdade será o grande combustível para que ela possa vir a fazer convênios. Por meio do batismo, estar ali sempre perseverando, a cada domingo, indo partilhando do sacramento, sempre fazendo convênios eternos, e vai depender disso, de como esse conhecimento chega para eles do livro de Mormon. Então, talvez se chegar um pouco confuso, já né, nesse primeiro contato, você que eles vão pensar já, tipo, não, é muito confuso, não, é muito complicado, não, é muito difícil, sabe? E se for de uma forma clara e específica,
vamos dizer que sim, eles têm mais chances de chegar ao conhecimento dessas verdades. Beleza? Tem uma luz acendendo e piscando ali que tá me deixando, sei lá. Eu sempre tá me tirando a atenção, mas enfim. Vamos para a próxima parte. Eu tenho que ficar olhando, eu tenho que ficar de olho no horário, tá? Ok. Então, a próxima parte, muito boa também. Então, antes da gente querer sair por aí, falando para as pessoas se converterem e conhecerem sobre o livro de Mormon, é algo muito importante que nós façamos por nós mesmos, que é isso, termos a nossa conversão pessoal sobre o livro. Então, vamos lá. Então, Isaac, poderia ler aí para a gente? Uma parte essencial da conversão é receber um testemunho pelo poder do Espírito Santo de que o livro de Mormon é verdadeiro. Ao lê-lo e estudá-lo com sinceridade, você sentirá que suas palavras engrandecem sua alma. Suas palavras iluminarão sua compreensão da vida, do plano de Deus e de Jesus Cristo. Ore sobre o livro com real intenção e fé em Cristo. Ao fazer isso, você receberá um testemunho por meio do Espírito Santo de que ele é a palavra de Deus. Perfeito, muito obrigado. Então, vamos lá. Poderiam compartilhar com vocês, se eu não me engano, o Isaac é conversa recente e a Isabelle é desde criança do Evangelho, certo? Certo. Estou certo? Estou errado? Não sei. Bom, vamos lá. Vocês poderiam comentar, não um testemunho em si, mas o sentimento de vocês referente ao livro de Mormon? Quem Eu posso, começa? Ladies first. eu posso começar, primeiras damas, né? Mas eu tenho um sentimento muito forte de saber que, além da Bíblia, né, eu tenho um outro lugar que possa ser o meu refúgio, né? Um lugar que o Senhor deu revelação a um homem que tinha um sacerdócio e que pôde ser capaz de escrever ele e muitos outros profetas que, né, já passaram e por ter relatos, né, de antes. Então, eu sou muito grata por poder ler ele, poder aprender e poder sentir a presença do Espírito. E toda vez que eu leio, toda vez que, né, mesmo lendo sempre, cada vez que eu leio, eu percebo algo novo, né? E isso eu acho que é o mais incrível do livro de Mormon, porque a gente pode aprender várias coisas. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo bem perturbado, né? Então, ter o livro de Mormon na minha vida faz com que eu possa aprender várias coisas e colocar em prática na minha vida, né? E ter esse refúgio de poder saber que o Senhor tem seus propósitos e o Senhor, ele sabe de tudo. E tudo no plano dele é perfeito. Então, eu sou muito grata, né, pela oportunidade de ter mais um livro, o qual eu posso aprender, o qual eu sei dos propósitos que o Senhor quer que a gente aprenda e que a gente possa colocar em prática em nossas vidas. Perfeito. Muito obrigado, Isabelle. Isaac, em terceiro. Oh, Isabelle tem a voz igual da Bia. É tão estranho. Então, eu quando conheci os missionários foi bem diferente, né? Eu tenho o testemunho do Espírito Santo. Tipo, eu acho que eu fui o único cristão que aceitou o evangelho sem ler o livro de Mormon, né? Eu nem cheguei a ler muito. Eu li só a introdução e cheguei a ler o testemunho de Joseph, a história dele, e assisti o filme, e já me testifiquei que aquilo era real, era verdadeiro. E também por sinais, né? Mas o livro de Mormon em si eu tenho que estudar. Eu vou ser sincero que eu li parte de Nefe, ali o início um pouco, mas ainda não li muito. Mas eu já tinha um contato com a Bíblia. Antes de conhecer a igreja, eu era de outra denominação. E eu já tinha contato com a Bíblia. E a Bíblia fala da verdade. Então, uma verdade chama a outra. Então, por eu conhecer a verdade, eu já conhecia o Espírito Santo. Então, para mim, foi fácil. Foi fácil assim, né? Eu busquei. Então, encontrei. É isso.
Perfeito, muito obrigado. Já com esses dois relatos maravilhosos, vou dar um resumo do meu também. Bom, o ano era 2007, então vejam aí que idade vocês tinham em 2007. Eu tinha de 10 para 11 anos na época e também já tinha participado de muitas igrejas. Naquela época também já frequentava outras denominações. Porém, algo sempre, eu sentia sempre uma sensação de que não estava completo, sabe? Que algo faltava. E ao conhecer sobre o livro de Mormon e ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo foi algo incrível, foi algo maravilhoso. Ah, e principalmente coisas referentes, por exemplo, à expiação, que era algo que na Bíblia sim a gente encontra relatos, sim, mas algo não tão grande ou não tão resumido, vamos dizer assim, tão claro como está no livro de Mormon. E esse conhecimento sobre expiação foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que me ajoelhar e perguntar. Apesar da idade que eu tinha, eu tive que me ajoelhar e perguntar a Deus se aquelas coisas eram verdadeiras. E assim tive a resposta. Ah, tinha essa resposta mais ou menos ali entre maio, junho de 2007. E tem essa mesma resposta, essa mesma certeza até hoje. Esse é aquele mesmo bom sentimento de quando eu tive essa resposta. E eu sou muito grato por isso. Foi algo que ajudou minha vida, mudou minha vida para melhor. E por isso que também até hoje sou muito grato de ter esse conhecimento desse livro. Por isso, até hoje também não me arrependo de ter servido uma missão para que mais pessoas pudessem aprender sobre essas verdades do livro. Então é isso. Então, para você, Isabelle, que já está aí, vamos dizer, já há mais tempo em contato com o livro, continue estudando, continue perguntando a Deus se é verdadeiro, de como você pode aumentar seu testemunho. Isaac, mesma coisa. Faça um plano de leitura, comece a estudar, é, sempre que possível ele, para que assim vocês possam aumentar o testemunho de vocês, tanto testemunho como conhecimento. Referente ao conhecimento, a gente vai saber um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porém, aqui tem outra parte muito legal, que é ah, o livro de Mormon nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. Então, também, isso é tanto focado na gente, ou, bom, para mim, missionário retornado, quão é importante para que eu possa, vamos dizer, é um combustível para que eu possa seguir perseverando até o fim, né, nesse caminho do Evangelho verdadeiro. Para vocês, missionários, futuros missionários, vai os ajudar a, a se prepararem cada dia mais para compartilhar essas verdades com os demais. E as pessoas que estão esperando, estão sendo preparadas para a mensagem de vocês, vocês levarem esse conhecimento para eles, vai ser algo que talvez seja aquele vazio que eles estão procurando preencher. São aquelas dúvidas, para aquelas perguntas da alma que elas possuem, as respostas elas poderão encontrar por meio do livro de Mormon. Talvez aquelas perguntas, né? Por que estamos aqui? Aonde vamos? Qual o propósito nosso aqui na Terra? Terão essas respostas respondidas por meio do livro de Mormon. Às vezes eles não conseguem encontrar em nenhum outro lugar. Então, ah, tenho certeza que há muitas pessoas que estão sendo preparadas para chegarem a esse conhecimento por meio de vocês. Então, vejam como é. Então, é importante que nós aprendamos por meio dele para que assim possamos ensinar. Ah, Isabelle, poderia ler aí o texto em verde? Posso sim. Irmãos e irmãs, prometo-lhes sem reserva que, se lerem fervorosamente o livro de Mormon, independentemente de quantas vezes já o tiveram lido, haverá em sua vida e em sua casa um aumento do Espírito do Senhor. Sentirão uma determinação mais firme de obedecerem seus mandamentos e um testemunho mais forte da realidade viva do Filho de Deus. Então, muito obrigado. Ah, bom, eu estava adiantando outra parte aqui, mas aqui já falou tudo também. Podemos seguir. Use o livro de Mormon para ensinar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, essas duas fotos são algo maravilhoso para mim, porque assim, não que eu tenha sido ali, não sendo o meu momento de H, mas não que eu batizei milhares de pessoas na missão, mas assim, batizei pessoas incríveis, cada uma, né, sejam individuais, sejam famílias, eram incríveis, porém, gostaria de relatar sobre esse casal, a Juliet e o Harrison. Ah,
eu não deveria, eu acho que eu não qualifico assim como as melhores conversas, né, eu tive pessoas que tive outras famílias também, além deles, que também se selaram no templo. Tive pessoas que eu batizei que tiveram a oportunidade de servir uma missão. Porém, gostei muito de usar o exemplo deles porque houve uma situação ah, com eles que que foi muito importante eu ter esse conhecimento acerca do Evangelho de Jesus Cristo no livro de Mormon para poder ensinar eles e eles chegarem à conversão, ou melhor, chegar ao conhecimento de que o livro era verdadeiro por meio deles mesmos. Então vamos lá, deixa eu colocar no contexto aqui. Tá, é o seguinte, então eles, eu não me preparei muito bem para contar a história, então deixa eu ver de onde eu posso contar que faz sentido. Bom, eu e meu companheiro, a gente estava numa área que a gente só- era muito calor, a gente contratava muito, mas não tinha muito retorno. Então, um dia a gente fez um jejum para encontrar uma família. A gente falou, não, é só uma família. A gente falou, não, vamos pedir assim, só um pouco, vamos pedir somente uma família. A gente fez esse jejum, passando aquele calor que, né, tinha que beber água o tempo todo, e ficar 24 horas ali, sem beber água naquele calor, foi realmente uma prova de fé. Porém, fé é essa que nos deu um grande resultado, que foi encontrar essa família. Ah, então, no caso deles, eles frequentavam uma igreja, ah, né, mas assim, eles foram super abertos a conhecer sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos lá. E algo que a gente achou muito estranho na época é porque eles já eram casados no civil. É, então já era, nossa, a gente achava estranho, nossa, eles bem jovens, já casados no civil, a gente achava estranho, até porque lá na Colômbia, onde eu servi, o casamento no civil é realmente muito caro e foi muito estranho isso, a gente sabe. Mas enfim. E eles ainda visitavam, eles começaram a ir a frequentar a igreja, receberam super bem as palestras assim, e queriam aprender de fato por eles. Até que chegou um momento que, já começando a sentir a ausência deles, o antigo líder eclesiástico deles foi querer saber por que que eles não estavam indo e tal. E aí eles falaram que estavam frequentando a igreja e tal, que estavam querendo aprender um pouco mais. E aí o líder deles, com pouquíssimo conhecimento acerca do livro de Mormon, começou a difamar, proferir difamações, falando que, não, esse livro fala totalmente tudo contra, acerca de Jesus Cristo, coisas assim. E no caso da irmã Juliette, ela ficou um pouco meio assim apreensiva frente a isso. E uma visita que ela, quando nós fomos lá, e eles já estavam a ponto de desistir de conhecer a igreja, eles comentaram sobre isso. Então eu e meu companheiro tivemos a ideia de relatar nossos momentos, nossas passagens favoritas referente a Jesus Cristo no, no livro de Mormon. Então aqui, bom, deixa eu ver, tem bastante, né? Mas deixa eu ver uma das que foram uma das melhores aqui. Bom, teve lá uma 5:12, teve alguns relatos lá por Alma 5, teve relatos nos primeiros livros de Nef também, mas vou pegar esse aqui do começo que tem um pouco a ver com esse de Moroni 10, que já fala um pouco, né, já convida as pessoas a aprenderem por eles mesmos que as coisas são verdade. Porém, o Moroni 10:32, que eu lembro também perfeitamente que na época ele tinha sido a escritura-chave do meu FSY. Então foi uma escritura que, né, eu tinha muito mais presente porque foi uma parte muito importante para minha conversão. Então, né, eles tinham essa dúvida, não, porque o pastor tinha falado que o livro de Mormon era tudo referente contra a Jesus Cristo, que não aproximava. Então, eu comentei esse relato com eles, né, eu pedi para eles lerem, eu lembro perfeitamente isso, que diz assim: Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade, e se vos negar-vos a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, assim, podia relatar para eles que, viu, os antigos profetas do livro de Mormon falavam para as pessoas vir a Cristo, não se afastar dele. De como isso era importante. E aí a gente, não dando spoiler, a gente falou até de uma forma já, quando viu que eles já estavam mais convencidos, depois das escrituras que relatamos, de que eles pudessem ler o livro de Mormon completo, para que assim pudessem encontrar mais verdades referentes a Jesus Cristo. Eles fizeram o desafio, começaram a ler, viram
ou puderam ter a resposta por eles mesmos de que o livro de Mormon é verdadeiro, que fala sobre Jesus Cristo, e chegaram a se batizar. Na época eles tinham uma filha bem pequenininha aí, tipo de 2 ou 3 anos. Agora eles têm outra filha. Ele atualmente está servindo como conselheiro do bispado da Ala, e era presidente da Sociedade de Socorro. Já foram selados no templo. E tudo por causa disso que podemos fazer. Ter o poder do Espírito Santo ali conosco e conhecimento por meio do estudo, né, do livro de Mormon, para poder ajudar as pessoas a chegar ao caminho dessas verdades. E hoje, eu lembro uma vez, e eu sempre volto a ler essa mensagem deles, de quando eu já tinha voltado de missão e a Juliette tinha mandado uma mensagem falando, nossa, que até hoje ela era grata por a gente ter aparecido na vida deles. E às vezes quando eu penso que eu não sou bom o suficiente, ou o que eu estou fazendo aqui, eu lembro que pelo menos em algum momento eu fui útil para alguém, que foi para levar uma ferramenta nas mãos de Deus aí para levar conhecimento e a felicidade eterna para pelo menos uma família. Houve mais, mas pelo menos para eles. E isso faz com que me dá esperança, me dá mais vontade de seguir perseverando nesse caminho. Desculpa por ter falado muito e ter emocionado um pouco, porque eles são incríveis. Vou falar para eles que eu falei deles na aula que eu dei. Alguém gostaria de comentar algo? Eu tô falando bastante, gente. Vocês falem também. Tô gostando de ouvir. Tá bom, então seguimos aí. Isabelle, poderia ler pra gente? Posso sim. O livro de Mormon fornece a mais completa e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Ele ensina o que realmente significa nascer de novo. Sabemos a razão de que estamos aqui na Terra. Essas e outras verdades são ensinadas de forma mais poderosa e persuasiva no livro de Mormon do que em qualquer outro livro. O poder do Evangelho de Jesus Cristo, em sua totalidade, está contido no livro de Mormon. Perfeito, muito obrigado. Então, fidedigna é tipo, é que é digno de fé, que é verdadeiro, sabe, ah, nesse nível aí, beleza? Ah, ok, então também está bem explicado. Seguimos. Aqui, essa parte é incrível. Então, vamos lá. Bom, eu deveria ter trazido um exemplar da Bíblia, mas ele já está aí, então vamos usar ele. Deixa eu saber aqui. Deixa eu manual. Tá, então vamos lá. O livro de Mormon e a Bíblia apoiam um ao outro. Então, quando a gente, como eu comentei com vocês, vão haver pessoas que elas cresceram com conhecimento de que somente há a Bíblia e não vão fazer, não, para eles é algo como se fosse impensável, né, ter outro livro de escrituras. Porém, tem outras pessoas que vão realmente encontrar essa verdade, essa conexão de que, né, ambos os livros falam sobre Jesus Cristo. Vamos lá, um exemplo que eu sempre usava na missão, e inclusive eu, gost- é, os líderes eles pedem para que a gente possa usar muito o livro de Mormon na, nas lições, para que as pessoas possam provar que o livro de Mormon de fato é verdadeiro. Porém, eu gostava de fazer isso com a Bíblia, fazia logo com os dois. Então, eu ensinava um princípio que estava na Bíblia, vamos dizer, do batismo, e usava testificando com o livro de Mormon. E assim dava uma ideia de que não é um maior que o outro, e sim que os dois juntos podem aumentar nosso conhecimento, podem aumentar nossa fé referente a Jesus Cristo, podem nos ajudar a que possamos encontrar o caminho de voltar a viver com nosso Pai Celestial por toda a eternidade, a maior perfeição possível. Beleza, pessoal? Então, é algo muito importante. A gente estava falando basicamente hoje sobre como é importante estudar e ter o conhecimento do livro de Mormon, mas da Bíblia também vai ser necessário, vai ser requerido tanto quanto. A única diferença é que aí a Bíblia, para a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que vocês vão ensinar, já vão ter o conhecimento da Bíblia. Então é importante que vocês tenham um conhecimento referente ao livro de Mormon também para ajudar a ensinar a elas, de não que o conhecimento que elas saibam, que o conhecimento que elas saibam podem ser aumentados por meio do livro de Mormon.
e podem ser testificados. Beleza? Ah, agora vamos lá. Antes de passar para a próxima parte, gostaria de saber de vocês. Outro exercício rápido aí. Tem algum princípio que vocês conseguem encontrar na Bíblia e podem testificar por meio dele do livro de Mórmon? Se não tiver, a gente vai ter que achar agora. A gente vai para o nosso momento de estudo pessoal agora. No Fazer isso. princípio? É. Mas que tipo você fala? Assim, por exemplo, se eu tenho dúvida, eu sou um pesquisador e eu tenho dúvida referente ao batismo. Então, eu preciso que vocês me ensinem referente ao batismo na Bíblia e no livro de Mórmon. Ah, sim. Nossa, eu ia usar esse exemplo aí, nossa. Ah, não tem problema, vocês dois aí Eu acho podem. que os dois testificam do Filho de Deus. Eu acho que é um resumindo. Sim, sim. E você, Isabelle, que nos conta referente a isso? Vocês conseguem encontrar um outro princípio, então, que vocês podem ensinar por meio dos dois livros? O arrependimento, né? Fala nos dois. E também fala o nascer de novo. Mas tem mais um. Esqueci. E o batismo, né? Acho que é. Sim, batismo é um dos. Inclusive, haverão muitos. Então vamos lá. É, sim, eu quando eu fiz isso, eu fui pensando no batismo mesmo, porque é algo que eu gostava de usar aquela escritura, né, de João, que diz que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu usava aquele exemplo que a gente encontra no livro de Mórmon, que que era Nef ensinando de que até mesmo Cristo, que era perfeito, teve que ser batizado para poder cumprir a promessa, assim, de que todo aquele tem que nascer da água e do Espírito para, né, voltar à presença de Deus. E se ele teve que ser batizado, com mais é a nossa necessidade de sermos batizados também. Então, eu gostava, acho que vamos dizer, é um dos principais que eu usava, mas eu encontrava dezenas de outros também para poder ensinar essas verdades às pessoas, beleza? E onde vocês podem encontrar esse conhecimento hoje? Vamos lá, desses princípios. Onde você fala nos dois livros? Ó, sim, perfeito, mas assim, existem outros manuais que vocês podem estudar para ter esse conhecimento. Então vamos lá. Pregar meu evangelho é um, beleza? É um que vocês têm que, se não estão estudando, já devem começar a partir de hoje a estudar, beleza? E aí vocês vão encontrar, não sei se vocês já viram no capítulo 5, tem umas tabelas lá que falam sobre alguns temas, né, alguns princípios que vocês podem usar e com escrituras. Ah, o Vem Segue-me também pode ajudar com muitos princípios e a, a ter esse conhecimento, tá bom? Palavra dos profetas atuais, muito importante também, né? Nós temos líderes hoje atualmente que vão compartilhar essas verdades com a gente e que não estão falando somente por eles, apesar deles terem poder e autoridade, mas eles estão sim, ali sendo como instrumentos nas mãos de Deus para revelar essas verdades para a gente, beleza? E é aquele conjunto que a gente falou no começo, é, poder do Espírito e das Escrituras, precisamente do livro de Mórmon, vão ajudar aí nessas verdades, beleza? Passando para o próximo ponto, esse ponto é muito legal, porque assim, ele não estava de início aí. Ele foi de uma aula que eu dei do Quorum de Elders, e aí eu sempre uso os mesmos templates para as aulas que eu vou ensinar. E aí, esse estava lá, referente a esse convite que a gente faz, e eu decidi manter para poder, só porque falava já do falava referente a pregar o evangelho. Então, o discurso que eu dei, deixa eu só confirmar se é esse aqui mesmo. Rapidinho, carrega aí, mas eu acho que é esse mesmo. Foi a aula do Confiança na Doutrina de Cristo pelo Elder Ivan A. Schmutz, dos 70. Então, foi
dessa última conferência. Então, foi uma aula do Quórum de Elders, e aí, como eu falei, eu uso o mesmo template, e eu vi que tinha essa citação lá, decidi manter. Então, Isabelle, que já está um tempinho aí calada, poderia ler para a gente encerrar? Será que veio aí no chat para ver se a Isabelle escreveu algo? Às vezes ela falou, já volto e tal. Oi, perdão. É que eu tô meio. Vai dar pra escutar? Sim, sim, perfeito. Pode ler aí para a Tá gente. bom. Convidamos as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, do arrependimento, do batismo e de receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Beleza, muito obrigado. Então é isso. Nós podemos convidar as pessoas a chegar-se, a receber esse evangelho restaurado e essas milhões de bênçãos que nós recebemos por meio do conhecimento do livro de Mormon. Sei que as coisas são verdade, sei que o livro de Mormon é verdadeiro e sei porque eu busquei. Como eu falei para vocês, até hoje não me arrependo, espero nunca me arrepender de ter reservado 2 anos da minha vida, ter saído do meu país, ter deixado minha família, ter tive que aprender outro idioma para poder ensinar essas verdades a essas pessoas. E essas pessoas, muitas delas ensinaram outras pessoas, que ensinaram outras pessoas, e todos nós estamos sendo abençoados com isso. Eu sou muito grato por isso, sou muito grato por ter aprendido mais acerca da expiação, ah, do batismo, desses princípios importantes por meio do livro de Mormon. Sei que as coisas são verdade, sei que para mim foi algo que mudou minha vida para melhor e ainda espero ajudar a que mais pessoas possam conhecer essas verdades. Então, antes de eu terminar oficialmente, tem uma parte aqui muito importante. É, na verdade, eu deveria fazer no final, mas eu vou fazer aqui, já que já estou aqui, já estamos aqui mesmo, né? Então, vocês têm alguma dúvida? Não somente do que nós falamos, mas pode ser do que nós falamos também, mas de qualquer outra coisa referente à missão, porque eu, pela voz da experiência, né, eu posso responder. Então, vamos lá. Se bem que a Isabelle, né, tem um missionário retornado na família, tem o próprio irmão que serviu, pode também responder, mas se vocês tiverem alguma dúvida, ah, podem falar, podem, não tem problema não. Não, não É tem. já vai falar. Pode falar. Pode falar, Isaac. Eu ia falar que eu não tenho nenhuma dúvida. É lógico que o irmão dela tira todas as dúvidas dela. O Éder Antunes é incrível. Fala aí, Isaac. Não, não é nem dúvida, é só uma dúvida. Tipo, quando você ministrou o evangelho lá nesse país, né? Que eu acredito que deve ser bem diferente daqui, né? Na Colômbia é mais ou menos diferente, sim. Pra pregar lá deve ter sido diferente, porque o Brasil é um país onde a cultura evangélica é muito grande, né? Sim, Eu queria saber uma dúvida. Como a Bíblia, ela é bastante proclamada lá também? sim, sim, bastante, bastante. Quando Havia muitas você, igrejas lá. Sim. quando você vai falar com as pessoas, elas já tinham uma base já do evangelho? Então, algumas. Era assim, eu tive pessoas que eu cheguei a batizar que não tinham esse conhecimento, sabe, das escrituras. Que Aí é bem melhor ter, né? não, porque assim, vamos dizer que ela tem que ensinar, você tem que ensinar o dobro para ela, sabe? Sim. Porque ela não tem de fato conhecimento nenhum, então você tem que ensinar. Eu tinha que ensinar no caso o que que era a Bíblia, como o livro de Mormon também era importante no caso dos dois aí. Essa pessoa, no caso, era um jovem. Ele na época ele nem acreditava nessas coisas, mas ele aceitou ouvir, né, a gente. E bom, esse conhecimento foi muito importante para ele também. Eu lembro que ele chegou a ler o livro de Mormon em 28 dias e leu a Bíblia também, tipo, mais ou menos, tipo, em 28, 30 dias também, e Então chegou a ele se vai de ler. batizar. Na verdade, ele queria encontrar a verdade, e ele encontrou. Não é à toa que ele também serviu missão. Ele é um jovem chamado Drace, ele era venezuelano, ele é venezuelano, e foi isso, ele tinha muitas dúvidas, ele não acreditava tipo, em nada referente ao cristianismo. Ele tinha problemas com os pais deles, ainda que ele morava numa casa separada dos pais, né, porque tinha problemas com eles, ainda que moravam perto, mas mesmo assim ele não queria saber deles. Então, o, tanto o Evangelho restaurado como o livro de Mormon, como a Bíblia, foram muito importantes para ele, para que ele pudesse
se arrepender de seus pecados, que ele pudesse encontrar o Salvador dele, que sabia que por meio de Cristo ele poderia ser salvo, ele poderia ser melhor, ele pôde se reconciliar com seus pais, e isso foi de grande conhecimento para ele, que também ele pôde servir uma missão de tempo integral. Isso foi algo incrível. Beleza? Então é isso. Foi como eu falei no começo. Vocês vão encontrar pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, que falam que para eles a Bíblia já está bem, já não precisa de outro livro. Inclusive, o livro de Mormon também fala sobre essas pessoas. Então, por favor, estudem, vocês vão encontrar essa resposta. Vou dar spoiler. Vão encontrar aquelas pessoas que não têm conhecimento sobre nada referente ao livro de Mormon, ou que chegaram a conhecer, mas de uma forma errada, né? Com as pessoas que eu conheci também. Então, assim, você vai encontrar muitas situações diferentes. Pessoas que, né, não conhecem, que conhecem de forma errônea, que acham que não deveria haver outro livro, ou que já estavam prontos para, ou que já sentiam que deveria ter outro livro. Então, assim, as situações são todas diferentes, porém, saiba que o livro de Mormon está aí para ajudar em todas essas situações, beleza? Então, já agora para encerrar, nesse mais ou menos uma hora de aula aí, sei que as coisas são verdade, sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Sei disso porque eu soube por mim, não porque os missionários que me ensinaram na época me falaram, ou porque minha família me falou. Aí que eu não ia saber mesmo, porque minha família nem chegou a orar para perguntar se o livro de memória é verdadeiro. Mas eu pude orar e eu tive essa resposta. E essa resposta é algo que eu nunca vou poder negar na minha vida. Ah, e que essa resposta foi algo muito importante para mim também. Eu pude ser melhor, eu pude conhecer um pouco mais, muito mais acerca do meu Salvador, o plano que ele tem para mim, de como eu posso tirar coisas más da minha vida e colocar coisas boas, que é por meio da expiação, e como eu ainda posso continuar levando essas verdades para outras pessoas, para que elas possam ser tão abençoadas e, se possível, até mais do que eu sou, do que eu fui, sou e ainda serei. Beleza? Então, só para encerrar, sei que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor também, e pude ter esse conhecimento e essa certeza por meio do livro de Mormon, porque até antes, por mais que eu frequentava outras religiões, eu sempre tinha uma dúvida de que se aquilo era de fato real. Porém, quando eu tive o conhecimento de que outros povos em outro continente ensinavam sobre o mesmo Salvador, eu pude ter uma certeza. Foi mais uma testemunha ali, foi algo testificando de que Jesus Cristo é meu Salvador e Redentor. E é isso. Deixo essa aula com vocês com muito amor. No sagrado nome de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém.